Shalom, shalom. Vamos à leitura anual da Bíblia. Todo dia nós estamos lendo aqui um pouco da Bíblia, né? A gente espera que lá para o final do ano a gente consiga terminar de ler. E aqui nós estamos no livro de Josué, capítulo 15 em diante. As heranças das 9,5 tribos, a herança de Judá. E foi a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, até o termo de Edom, o deserto de Zim, para o sul, até a extremidade da banda do sul. E foi o seu termo para o sul, desde a ribeira do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul, até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cádiz Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e rodeia a Carca. E passa Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo irão até o mar. Este será o vosso termo da banda do sul. O termo, porém, para o oriente será o mar salgado até a extremidade do Jordão, e o termo para o norte será da baía do mar, desde a extremidade do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá. E este termo subirá até a pedra de Boar, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Arcó, e olhará pelo norte para Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo passará até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão da banda de En-Rogel. E este termo passará pelo vale do filho de Inom, da banda dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém. E subirá este termo até o cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaim, da banda do norte. Então este termo irá desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sairá até as cidades do monte de Efron. Irá mais este termo até Baalá, esta é Kiriat Jearim. Então tornará este termo desde Baalá para o ocidente, até as montanhas de Seir, e passará ao lado do monte de Jearim, da banda do norte. Esta é Quesalom, e descerá a Bet-Semes, e passará a Tina. Sairá este termo mais ao lado de Ecrom para o norte, e este termo irá a Siqueron, e passará o monte de Baalã, e sairá em Jabiniel, e a saída deste termo era do mar. Será, porém, o termo da banda do ocidente, o mar grande e o seu termo. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak. Esta é Hebron. E expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu os habitantes de Debir, e fora dantes o nome de Debir Kiriat Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha, Aquisá, por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Aquisá por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apiou do jumento. Então Caleb lhe disse: o que é o que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da extremidade da tribo dos filhos de Judá, até o termo de Edom para o sul: Cabiziel, e Eder, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Azor, e Itnã, e Zife, e Etelen, e Bealote, Azor, Haddad, Quiriote, Esrom, que é Azor, e Amã, e Sema, e Molada, e Azagada, e Esmon, e Bet-Palete, e Azar, Sual, e Berseba, e Biziotiã, e Baalá, e Lim, e Ezem, e Eltolade, e Quesil, e Orma, e Ziclag, e Madmana, e Sansana,
e Labaote, Zilim, Iai e Rimon, todas as cidades e suas aldeias, 29. Nas planícies, Estaal, Izorá e Asná, e Zanoa, e Enganim, e Tapua, e Enã, e Jasmude, e Adulão, e Socó, e Azeca, e Zaaraim, e Aditaim, e Gedera, né? E Gederotaim, e 14 cidades e as suas aldeias, Zenã, e Adasa, e Migdal-Gade, e Dileã, e Mispá, e Joquitiel, e Laque, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Laamais, e Quítiris, e Gederote, e Bet-Dagon, e Naamá, e Maqueda, 16 cidades e suas aldeias, Libna, e Eter, e Azã, e Iftar, e Asnar, e Nezib, e Keila, e Asquizib, e Maresa, 9 cidades e suas aldeias, Ecrom e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, desde Ecrom até o mar, todas as que estão da banda de Asdod e as suas aldeias, Asdod e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, Gaza e os lugares da sua jurisdição e as suas aldeias, até o rio do Egito, e o mar grande, e o seu termo, e as montanhas, Sami, e Jati, e Socó, e Daná, e Kiriat Zaná, que é Derbi, e Anat, e Estemó, e Anim, e Gozen, e Olen, e Giló, 11 cidades e as suas aldeias, Arabe, Dumã, e Essan, e Janim, e Bet-Tapua, e Afecá, e Unta, e Kiriat Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e suas aldeias, Maom, o Carmelo, e Zif, e Jutá, e Jeziel, e Joquideão, e Zanoa, e Caim, e Gibeá, e Tina, 10 cidades e suas aldeias, Alu, e Bet-Zur, e Gedor, e Maarate, Bet-Anote, e Eltecom, 6 cidades e suas aldeias, Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades e suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, e Midim, e Secaca, e Nibissã, e a cidade do sal. E em Gedi, 6 cidades e suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. As heranças dos filhos de José, a herança de Efraim. Saiu depois da sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz, e passa ao termo dos Arquitas, até Atarode, e desce da banda do ocidente a termo de Jaflete, até o reino de Bet-Oron, debaixo e até Jessé, sendo as suas cidades para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote Adar, até Bet-Oron de cima. E sai este termo para o ocidente, junto a Mequimetade, desde o norte, e torna este termo para o oriente, a Taanat-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa, e desce desde Janoa a Atarode e a Naarate, e toca em Jericó e vai sair ao Jordão. De Tápua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias, e não expeliram os cananeus que habitavam em Jessé. E os cananeus habitam no meio dos eframitas até o dia de hoje, porém serviam-nos, sendo-lhes tributários. A herança da tribo de Manassés. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José, a saber, Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porém era homem de guerra, teve a Gileade e a Bassã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Azriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Efer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias.
Zelofeade, porém, filho de Efer, o filho de Gileade, filho de Maqui, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Estas, pois, chegaram diante de Eliezer, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Baçã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. Eita glória! E a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Assé até Miqumetade, que está diante de Siquém, e vai este termo até a mão direita, até os moradores de Entápoa. Tinha Manassés a terra de Tapa, porém Tapa, no termo de Manassés, a tinham os filhos de Efraim. Então desce até o termo do ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim. São estas cidades no meio da cidade de Manassés, que o termo de Manassés está ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Porém, norte tocam em Asser, e pelo oriente em Isacar. Porque em Isacar e em Asser tinha Manassés a Bet-Sean e os lugares de sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dó e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanac e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megiddo e os lugares da sua jurisdição. 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar da mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força os filhos de Israel, fizeram tributário os cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo que um tão grande povo, visto que o Senhor até que me tem abençoado? E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos Perizeus e dos Refaim, pois que as montanhas de Efraim são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastariam. Também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és e grande força tens, uma só sorte não terás. Porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Amém.